E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, estamos perto de descobrir a verdade sobre Agatha e a revelação surpreendente vem por meio do seu filho perdido. Vamos descobrir a verdadeira identidade do seu filho. A Petra também vai ser completamente destruída. Uma tragédia vai acontecer com ela. Tudo por causa do Hélio e das suas mentiras. As máscaras caíram. Já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa as notificações. Irene decide dar um golpe brutal em Agatha. Ela vai atrás do Caio para revelar todos os podres da mulher e colocar Caio contra a própria mãe. Irene conta pro Caio que a Agatha é uma mentirosa e que ela está apenas buscando o dinheiro do Antônio. Por que você acha que ela voltou agora, Caio? Depois de tantos anos ela aparece do nada, apenas buscando o amor dos filhos? Mas você não acha muito estranha essa história, não? Caio fica chocado quando descobre por Irene os segredos que a Agatha está escondendo. Você pode não acreditar em mim, Caio, mas se você quer mesmo descobrir a verdade sobre a sua mãe, por que você não pergunta pra ela por que ela tá recebendo uma mesada todo mês do Antônio? E pergunta também pra ela do outro filho dela. Eu aposto que ela não te falou nada que ela tem mais um filho, não é? Inconformado, Caio vai perguntar pra Irene. Irmão? Eu sei que o Jonatas é meu irmão, mas tá me falando que a minha mãe tem outro filho e não me falou nada? Não acredito em uma palavra que você diz, Irene. A Irene vai responder. Não precisa acreditar em mim não, Caio. Mas por que você mesmo não vai e pergunta pra sua mãe só pra ver o que ela fala? Ela não é boazinha como você pensa? Ela vai te falar tudo, não vai? Caio vai ficar incomodado com o tom da Irene e com tudo que ela disse. Ele vai até a pousada procurar pela sua mãe e tirar essa história a limpo. Ele entra no quarto da Agatha e fala. Ô mãe, eu escutei umas coisas aqui, eu queria saber de você se é verdade. Você não ia mentir assim pra mim, né? Agatha se questiona o que seria e pergunta. O que você quer saber, Caio? Eu sou completamente transparente com você. Pode me perguntar qualquer coisa. Caio então diz. É verdade que você tem outro filho aí e nunca me disse nada? A Agatha se surpreende com a pergunta. Ela diz. Ai, meu filho, é que esse assunto é tão delicado pra mim. A família do meu ex-marido me separou do meu filho e eu nunca mais tive contato com ele. Eu não sei nem como é que ele tá hoje em dia. Não é um assunto que eu gosto muito de conversar. Caio se incomoda com a resposta e diz. Eu só acho essa história muito estranha porque quando você apareceu aqui não me contou que também era a mãe do Jonatas. Agora aparece aí mais um filho que você nunca disse nada. Tem alguma coisa nessa sua história aí que não fecha. A Agatha tenta acalmar o Caio. Pede para que ele se tranquilize e reafirma que não há nada demais na história. Ela realmente não tem contato com esse outro filho. Caio fica revoltado com tudo e promete que ele vai descobrir mais sobre essa história. Agatha tenta convencer o Caio a deixar isso pra lá, mas ele fica irritado e vai embora. Ele precisa desabafar esse assunto com a única pessoa que pode entender ele nesse momento. Por isso, Caio sai e vai procurar o Jonatas. E ele revela pro Jonatas. Jonatas, talvez você tivesse certo, viu? Tem alguma coisa na história da nossa mãe que não bate muito bem. Eu acabei de descobrir que ela tem outro filho além de mim e você e ela nunca contou nada pra gente. Por que ela fica escondendo tanta coisa da gente assim? Acho que tava certo. Nossa mãe não é quem eu penso que ela é, não. Ela não é tão certinha assim, não. O Jonatas, tentando entender melhor o que tá acontecendo, vai perguntar pro Caio. Eu já suspeitava que tinha alguma coisa de estranha com a nossa mãe. Desde que ela apareceu, ela veio pedindo dinheiro pro meu pai. Também fiquei me questionando por que ela me abandonou ainda quando era um bebê pra ser criado assim, sem mãe. Essa história nunca fez muito sentido pra mim, não.
Os dois concordam e decidem que a melhor coisa a se fazer é tentar descobrir mais sobre o passado deles. O Caio então pergunta se o Jonatas quer descobrir mais dessa história e o Jonatas diz que quer. Os dois se unem e vão juntos até o escritório do Dr. Rodrigo. Eles se sentam para conversar. O Dr. Rodrigo pergunta o que ele pode fazer para ajudar os dois e o Caio responde: Então, doutor, eu descobri recentemente que a minha mãe tem outro filho, além de mim, do Jonatas. Eu queria saber se você, com suas investigações, não conseguiria descobrir por onde que anda esse nosso irmão. Faz a gente se conectar aí com ele, né? O Dr. Rodrigo explica pro Caio que uma investigação desse tipo pode ser muito cara, mas que eles provavelmente conseguiriam mais informações sim sobre esse irmão perdido deles. E o Caio revela qual é a verdadeira preocupação. A gente é amigo de longa data, né, doutor? Então, vou falar pra você uma coisa. Aí você me diz se você acha que eu tô ficando louco ou não. Mas é que a minha mãe apareceu aí e tem um monte de história dela que não bate muito bem com as coisas. Eu acho isso muito estranho. Se você conseguir descobrir alguma coisa aí também sobre a minha mãe que talvez eu não saiba, você pode me falar também. Dr. Rodrigo promete que vai fazer de tudo para descobrir toda a verdade pro Caio. Jonatas e Caio agradecem o Rodrigo e saem do escritório. Agora basta eles esperarem, porque o Rodrigo prometeu que vai descobrir toda a verdade. Enquanto isso, na pousada, Agatha anda de um lado pro outro, impaciente porque percebe que o seu filho Caio está prestes a descobrir a verdade. Uma pessoa toca na sua campainha e a Agatha abre a porta. Ela já estava esperando a pessoa. E quem aparece na porta é o seu parceiro misterioso, que até então a gente não sabia quem era. Mas dessa vez, o rosto do parceiro é revelado e nós descobrimos a verdadeira identidade dele. Chocando o Brasil, a pessoa que aparece na porta é Hélio. Ele pergunta se está tudo bem com Agatha e os dois se sentam para conversar. Agatha revela suas preocupações e diz: Eu não sei exatamente como, mas o Caio descobriu que eu tenho outro filho. Ele não pode descobrir a identidade do meu filho de forma alguma, senão os nossos planos vão ser destruídos. É então nesse momento que nós percebemos que, na verdade, o filho se trata do próprio Hélio. Ele é o filho da Agatha que acreditávamos estar perdido, mas ele estava trabalhando com a mulher esse tempo todo. Hélio então responde: E o que a gente pode fazer, mãe? Se o Caio descobrir que você tem outro filho, ele provavelmente vai querer saber quem é. Como é que a gente vai esconder que eu sou irmão dele? A Agatha vai falar pro Hélio não se preocupar, porque ela vai resolver tudo. Ela vai dar um jeito do Caio não descobrir que o Hélio é o seu terceiro filho. Ela ainda diz pro Hélio que ele precisa se lembrar e focar dos objetivos deles. Eles têm um plano muito bom e o que eles precisam fazer agora é garantir que o Hélio coloque as mãos na Petra. A Agatha diz: E como é que estão as coisas com a Petra? Você precisa se lembrar que precisa manter esse relacionamento com ela. É a única pessoa que o Antônio provavelmente vai dar a sucessão. Então é muito importante que você seja o novo marido dela pra gente colocar as mãos nesse dinheiro, entendeu? Hélio parece ficar bastante preocupado, mas afirma pra sua mãe que ele vai seguir com o plano e que tudo vai dar certo. Ele diz que a Petra está nas mãos dele, apaixonada e louca por ele. A Agatha fica aliviada em saber que tá tudo dando certo no plano com a Petra e promete pro filho que ninguém vai descobrir a verdadeira identidade dele e que ela já está pensando num plano para fazer o Caio esquecer disso. Alguns dias se passam e o Caio é novamente chamado para ir no escritório do Dr. Rodrigo. O advogado tem ótimas notícias para o Caio e revela que já tem algumas informações sobre o seu irmão perdido. Caio fica muito feliz ao receber as informações e o Rodrigo conta tudo o que descobriu.
Por enquanto a gente conseguiu descobrir algumas informações básicas aqui sobre seu irmão, incluindo o nome dele. Claro que ainda não é o suficiente para a gente saber do paradeiro dele, mas já serve aí como um norte para nós pesquisarmos e localizarmos o seu irmão, Caio. O advogado ainda acrescenta que ele já tem algumas informações sobre onde o irmão possivelmente pode estar e diz para o Caio que se ele tiver a ajuda de alguém, ele mesmo poderia tentar ir de encontro com o irmão. O Caio vai comemorar muito feliz por estar mais perto de descobrir tudo. Ele vai agradecer o Rodrigo, então vai pedir para se encontrar com seu tio Ademir no bar. Ele começa a contar tudo pro Ademir, que ele tem um irmão e que ele já tem algumas informações que vão ajudar ele a descobrir o paradeiro do homem. O Caio mostra alguns papéis que o Dr. Rodrigo deu para ele e pede ajuda do tio para ajudá-lo nas buscas do irmão. O Ademir diz: "Mas claro que eu te ajudo, Caio. Vamos entrar com todos os recursos aí, a gente vai achar o seu irmão, talvez a gente até descubra um pouco mais do passado da Agatha." Os dois conversam sem perceber que o Hélio escuta toda a conversa dos dois e começa a se preocupar. Ele sabe que se o Caio for longe demais e tentar descobrir de uma vez quem é o irmão, o Hélio pode ser descoberto e a sua máscara vai cair. Desesperado, Hélio sai correndo de volta para a pousada para encontrar com a sua mãe Agatha. Ele grita: "Mãe, eu escutei tudo. O Caio já tem informações sobre mim. Se ele começar a juntar as peças do quebra-cabeça, ele vai perceber que o irmão dele sou eu." A Agatha fica chocada ao descobrir que o Caio já tá tão perto de descobrir a verdade, mas pede pro Hélio ter calma. Ela vai dizer que eles precisam ter cuidado e que ela já está trabalhando num plano. Porém, nesse momento, o Hélio, desesperado com tudo, acaba revelando a verdade do que ele sente para sua mãe. Ele vai dizer: "Eu não aguento mais, mãe. Essas mentiras, elas estão me consumindo. Eu não quero mais continuar mentindo pra Petra. Eu realmente amo ela. Eu realmente quero ficar com ela. Eu só queria que eu nunca tivesse mentido nenhuma vez pra ela. Aí talvez a gente pudesse ficar juntos de verdade." Chocada sabendo que o filho tá realmente apaixonado pela Petra, a Agatha reforça que o filho precisa ser forte para que eles não sejam descobertos. Ela lembra o Hélio sobre o plano para colocar as mãos no dinheiro do Antônio. Hélio fica irritado e começa a chorar. A Agatha o abraça, começa a consolar e diz: "Meu filho, primeiro a gente consegue o dinheiro, depois a gente resolve tudo. Quem sabe no fim das contas você não consiga ficar com a filha do Antônio, mas a gente tem que se lembrar que o dinheiro vem primeiro." O Hélio sai do quarto e a Agatha diz, estressada: "Era só o que me faltava, esse tonto do Hélio realmente se apaixonar por aquela menina maluca do Antônio. Eu tenho que fazer tudo sozinha sempre." Hélio vai embora e pede para se encontrar com Petra. A moça chega toda feliz abraçando ele, sem saber que existe uma armadilha por trás desse amor. Petra diz pro Hélio o quanto ela estava com saudade dele e pergunta se aconteceu alguma coisa porque o rapaz tá com uma cara estranha. O Hélio fala pra Petra que nada aconteceu, mas ele precisa falar uma coisa do fundo do coração pra ela. "Não aconteceu nada, Petra. Eu só queria dizer o quanto eu te amo. Eu não sei o que pode acontecer no dia de amanhã, mas não importa. Eu só quero que você saiba que eu te amo de verdade. Eu nunca diria que eu te amo se não fosse do fundo do meu coração." Petra estranha o que Hélio diz e pergunta pra ele se nada aconteceu mesmo. "Como assim? Esse assunto tá muito estranho. Você jura que nada aconteceu? Também te amo." O Hélio beija a moça, diz que ele só queria deixar claro pra ela o quanto ele ama ela de verdade e que não quer que, mesmo que alguma coisa aconteça, que ela sempre saiba que era um sentimento verdadeiro. Os dois começam a se divertir. A Petra parece estar mais feliz do que nunca, sem saber o que está prestes a acontecer com ela quando a verdade vir à tona.
Enquanto isso, a Agatha começa a preparar um plano para impedir que o Caio descubra sobre a identidade do seu irmão. Ela não vai deixar o Caio de forma alguma chegar perto da verdade. Ela liga para uma pessoa e revela precisar de alguns serviços. Eu preciso que você me arranje algum rapaz jovem para me ajudar num serviço aqui. A pessoa misteriosa do telefone diz que pode enviar uma pessoa para ajudar e pergunta exatamente o que Agatha precisa. A Agatha revela que precisa que o jovem se passe como filho dela. Ela precisa que todos acreditem que o filho realmente não tem contato com ela. Ela desliga o telefone, comemorando que vai dar tudo certo. Até que Caio e Ademir recebem um telefonema. Um homem atende e diz: eu tô falando com Caio. Um advogado chamado Rodrigo entrou em contato comigo. Disse que vocês estão procurando por mim, queriam conversar comigo. E é sobre a minha mãe, né? Eu aceito encontrar com vocês e a gente tira essa história limpa. Caio se empolga com o telefonema. Os dois combinam de se encontrar. Ele quer descobrir toda a verdade. Os dois vão até o encontro do homem e Caio revela que ele também é filho da Agatha. Ele diz que os dois são irmãos e ele queria saber mais sobre o passado da mãe. Sem saber que estão se encontrando com um farsante, o Caio vai acreditar nas palavras do homem que diz que a mãe sempre foi muito boa. Ele vai dizer que o tio dele, por parte de pai, que foi o responsável por colocar a Agatha por trás das grades. E por causa disso, ele acabou nunca tendo muito contato com a mãe. Caio vai ficar comovido, sem acreditar que estava duvidando da bondade da própria mãe. Os dois vão agradecer e o Caio e o Ademir vão embora, sendo completamente enganados pela Agatha. E enquanto isso, o Hélio começa a ter um surto porque não aguenta mais mentir pra Petra. Ele ama ela demais. Ele vai decidir que é hora de contar toda a verdade pra Petra. Ele quer ter uma chance de ter um relacionamento verdadeiro com a mulher. Porém, a Agatha não vai permitir. Ela vai colocar o próprio filho contra a parede e lembrar ele que ele precisa cumprir as ordens dela. Senão, a Agatha vai garantir que alguma coisa terrível aconteça com Petra. Se você tentar contar a verdade pra alguém, eu vou garantir que a Petra apareça morta. Você tá me entendendo, Hélio? Preciso falar mais alguma coisa? Assustado com o que sua mãe disse, Hélio promete que não vai contar pra ninguém a verdade sobre a sua identidade. Ele fica impressionado com a capacidade da sua mãe. Ele sabia que ela era gananciosa, mas nunca imaginou que ela seria capaz de ser tão má. Será que o Hélio vai acabar se unindo com o Caio e o Jonatas para derrubar a própria mãe? Parece que agora ele teria um motivo porque ele quer proteger a Petra. Aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber os próximos vídeos e deixa também um gostei aqui no vídeo.